Introdução à lógica de programação. Nesse vídeo, vamos ver um pouquinho sobre a lógica de programação com alguns princípios básicos do desenvolvimento da lógica, algumas ferramentas, até uma ferramenta específica, uma ferramenta gráfica para a construção de programas, para a construção de algoritmos por meio de fluxogramas. Então, primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre o desenvolvimento de algoritmos. Um algoritmo é algo que antecede a etapa de codificação do software. Então, o algoritmo é como se a gente tivesse a possibilidade de colocar, de formatar ou formalizar a lógica de um sistema, de um programa, em qualquer outro meio, em qualquer outro formato, digamos assim, que não seja diretamente a programação, que não seja diretamente dentro de uma linguagem ou por meio de uma linguagem de programação formal. Para desenvolver um algoritmo, que nada mais é do que um passo a passo lógico das etapas que devem ser realizadas para que um programa atinja o seu objetivo, que é resolver um problema específico. Então, para isso, alguns cuidados devem ser tomados no desenvolvimento desse algoritmo. Para desenvolver esse algoritmo, a gente deve tomar alguns cuidados. Porque o algoritmo ele é basicamente uma ferramenta para que você possa enxergar ali algumas falhas, ou para que você possa estabelecer a sua lógica, para que você possa organizar a sua forma de pensar, para se ter uma lógica, por qualquer modelo que seja, a fim de que essa lógica possa ser transportada ou possa ser codificada em uma linguagem de programação. Então, esses cuidados eles devem ser tomados nessa etapa do desenvolvimento do algoritmo, porque um algoritmo errado ele resulta em um programa errado, porque na verdade todo esforço de lógica ele está nessa fase do desenvolvimento do algoritmo. Porque a fase de codificação do programa em si, é só você ver ali quais são os passo a passo, qual é o passo a passo que você tem no algoritmo e transformar cada uma dessas operações em comandos, em instruções na sua linguagem de programação. Então, o algoritmo, nós estamos vendo aqui que ele antecede a programação e que ele é uma sequência lógica que você deve ter para que o seu programa parta do V0, do inicial, até a solução do problema a qual ele se propõe em resolver. Então, esse algoritmo ele pode ser desenvolvido de algumas formas. Aqui nós vamos ver basicamente duas formas, o pseudocódigo e o fluxograma. Nesse vídeo em específico, nós vamos ver o fluxograma. O pseudocódigo nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Então, o fluxograma ele utiliza de figuras para representar o fluxo de dados, para representar esse passo a passo que o programa tem, o programa vai ter para resolver esse problema lógico. E cada operação é representada por um símbolo. O pseudocódigo ele faz uso de uma linguagem intermediária entre a linguagem falada e a linguagem de programação, que nós vamos ver também nesse curso, o Portugal, e independe da linguagem de programação, porque ele está na etapa do algoritmo, que antecede a programação. Então, você desenvolve o algoritmo, todo o seu esforço aqui é independente da linguagem. Você depois pode codificar a linguagem que você quiser, na tecnologia que você quiser utilizar. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui são etapas que antecedem a etapa de programação propriamente dita. Então, como estamos falando de fluxograma, aqui nós temos algumas figuras, alguns símbolos básicos para a gente representar um algoritmo por meio de um fluxograma. Então, na verdade, existem mais símbolos, mas a gente consegue resolver, se não todos, a maioria dos problemas, utilizando somente estes símbolos aqui. Esses símbolos, eles representam
início e fim. Então, o algoritmo ele sempre começa com esse símbolo e termina com esse símbolo. Nós temos a saída de dados, aqui independe do formato. Normalmente, nos programas que a gente desenvolve depois, né, com Portugal, ou até com os programas iniciais que a gente desenvolve em linguagem de programação, normalmente são programas em console e essa saída de dados ela é representada como uma saída na tela. Mas nem sempre precisa ser assim, né? Aqui, na verdade, quando a gente está no fluxograma, essa saída de dados ela independe do formato. Pode ser uma saída de dados na impressora, pode ser uma saída de dados na tela, pode ser uma saída de dados em qualquer dispositivo que você tenha de comunicação com o operador dessa aplicação. Nós temos também esse símbolo para representar uma entrada de dados. Entrada de dados também pode ser um leitor digital, um leitor de código de barras ou até mesmo o teclado, que na verdade para a gente vai ser o dispositivo padrão de entrada de dados. Não só para o desenvolvimento de algoritmos, mas para o desenvolvimento dos programas em console, dos primeiros programas utilizados em linguagem de programação. Então, a saída de dados padrão é a tela e a entrada de dados padrão é o teclado. Esse símbolo é o símbolo que nós utilizamos para processamento ou atribuição, quando a gente quer fazer lá uma variável recebe uma constante, por exemplo, ou uma variável recebe uma variável, uma atribuição, um processamento, né? Realizar, atribuir para uma variável a execução ou o processamento de uma expressão qualquer. Então, para essas duas funcionalidades, né? Processamento ou atribuição, nós vamos utilizar esse símbolo que é um retângulo. E a decisão, esse símbolo nós vamos utilizar para decisão. E a decisão, ele é o único símbolo do qual partirão duas saídas. Todos aqui, eles têm uma entrada e uma saída. Então, parte uma seta, né, da saída de um símbolo e ela chega com uma entrada em outro símbolo. Todos terão uma saída e uma entrada, né? Na verdade, até entrada podem ter mais, mas saída somente uma, somente um fluxo, exceto a decisão. A decisão, ela se dá por meio de uma pergunta aqui, e essa pergunta pode ter duas respostas, sim ou não, ela é binária. E aí ele sai dois caminhos dele, é o único que vai sair dois caminhos, onde um caminho representa o sim e outro caminho representa o não. Então todos vão ter um único fluxo, né, de saída e a decisão tem dois fluxos de saída. Normalmente também todos têm um fluxo de entrada, mas a entrada também pode acontecer, né, de ter dois caminhos que levam a uma entrada de qualquer um desses símbolos. Então a entrada pode acontecer de ter mais de uma. Não é muito comum, tá? A não ser o fim, né? O fim, lá no fim do algoritmo, ele pode ter diversas entradas, né? Porque o algoritmo ele pode partir para diversos caminhos e diversos caminhos terminam, né, em situações diferentes, mas todos eles terminam o programa, terminam o algoritmo. Daí todos vão direcionar para a figura que representa o fim, tá? Então, só para resumir, né, as operações elas obedecem a uma ordem. Então, esse é o objetivo de um algoritmo, né, é organizar os processamentos numa ordem lógica a fim de resolver um problema. Apenas um sentido entre as operações, então, né, a gente vai ter um sentido só para essas operações, exceto a decisão. A decisão ela sai em duas setas, né, sempre vai ter um sim e um não. Se você tiver uma decisão com um sentido só, pode acontecer também, mas não é muito comum, né? Sempre é interessante que você dê um sim e um não para quando você tem uma estrutura de decisão. Mas pode acontecer de você ter um fluxo só, né, na decisão, mas outro fluxo minimamente teria que terminar o fluxograma, né? Teria que terminar o algoritmo. Então, de toda forma, a gente vai ter duas setas saindo da decisão. Aqui nós vamos ver um exemplo, né? Então, o problema que nós temos é verificar se um aluno está aprovado ou não.
Para saber se o aluno está aprovado, a nota dele precisa ser maior ou igual a 7. Então, esse vai ser o teste, tá? Então, aqui está a estrutura do algoritmo, né? A estrutura do fluxograma. E nós temos identificados aqui, né? Já conseguimos identificar os principais elementos, né? Então, nós temos o início e fim, nós temos a entrada de dados, nós temos a saída de dados, né? Entrada de dados, saída e aqui nós temos uma condicional. Então, nós já sabemos, né, o que significa cada um dos símbolos. Agora, a diferença que nós temos é que, para ele ser um algoritmo, eles precisam estar em ordem, eles precisam representar alguma situação, né? Então, olha só, início. Aí, de início, nós vamos dar como saída na tela, para quem estiver operando depois, né, quando ele passar a ser um programa, para quem estiver operando depois saber o que precisa de informação, né? Então, nós vamos dar como saída na tela, informe a nota. Iria aparecer na tela do usuário, do utilizador, essa informação, informe a nota. Depois nós temos uma entrada, né? Nós já sabemos que a entrada padrão vai ser o teclado, então seria a pessoa digitar uma nota, né? No caso aqui de 0 a 10. Depois direciona ele para uma condicional. Se essa nota informada for maior ou igual a 7, o fluxo do meu programa vem para cá. Ó, se a resposta a essa pergunta, está vendo que ela está numa forma de pergunta, tem uma interrogação aqui. Se a resposta a essa pergunta for sim, então ele vai mostrar na tela aprovado. Se a resposta a essa pergunta for não, ele mostra na tela reprovado e fim. Então, esse é um modelo bem simples, né, com apenas uma condicional e algumas saídas de dados e uma única entrada de dados. Neste exemplo, podemos observar uma evolução do exemplo anterior, né? No exemplo anterior, nós tínhamos uma situação em que o aluno está aprovado com nota maior ou igual a 7. Agora, nós acrescentamos a possibilidade de ter recuperação. Então, o que nós colocamos? Nós colocamos uma situação a mais, né? Nesse caso, representado por uma condicional a mais. Então, nós temos onde uma condicional não é satisfeita, eu acrescento uma outra condicional. Vamos ver como funciona o exemplo. Então, informe a nota, né? Sai na tela, o operador digita a nota, captura e armazena essa variável nota. Essa condicional testa essa nota, essa variável nota. Se a nota for maior ou igual a 7, né, ele vai para o sim, então mostra na tela aprovado e o programa termina. A diferença aqui agora é, se essa nota, né, se essa pergunta for não, a resposta dessa pergunta for não, né, nota maior ou igual a 7, se a resposta for não, ele verifica então um outro teste, ele faz então um outro teste. Então ele verifica, nota é maior que 5, então ele vai vir aqui se não for maior ou igual a 7. Ou seja, se for 6.9 para baixo, né? Mas, ele não sendo maior que 7, pelo menos é maior ou igual a 5, se a resposta for sim, ele mostra na tela recuperação e termina o programa. E se a resposta for não, né? Então significa que a nota vai ser menor do que 5, ele vem para essa operação, escreve na tela reprovado e finaliza. Então nós temos aqui nota 7 ou mais, aprovado, fim. Nota menor que 7, mais 5 ou mais, recuperação, finaliza. E nota menor que 5, reprovado e finaliza. Então, olha, percebam que nós temos um cenário onde é possível, né, uma condicional levar a outra condicional. E isso as possibilidades são infinitas, né? Eu não tenho um limite de condicionais dentro de outra condicionais, ou uma condicional levando a outra condicional. Eu posso ter qualquer uma dessa estrutura. Eu poderia também inverter a lógica. Eu pensei de forma diferente, aí essa condicional, da forma como pensei, poderia vir por não, né? Para o não aqui. Então depende de como você também faz essa pergunta que está dentro da condicional, né? Está dentro dessa condicional. Por exemplo, né? Nota é menor que 7, se for sim, aí eu viria para essa outra condicional, né? E se for não, eu viria para aprovado e finalizaria, né? Porque eu inverti a lógica da pergunta, né?
nota menor que 7? Se for não, significa que ela é maior ou igual a 7, então aprovado e finaliza. Então não tem uma lógica também, não tem uma regra também, né, para onde que vai. Depende de como você pensa o seu algoritmo, depende de como você vai resolver o seu algoritmo. Essa foi simplesmente uma opção, né? Essa foi uma forma como eu montei este fluxograma, mas você poderia inverter toda a sua lógica aqui e mesmo assim ele continuaria correto. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de uma estrutura com laço de repetição. Então, esse é um algoritmo que implementa um laço de repetição. A exemplo de uma condicional, um laço de repetição é uma estrutura muito comum, né, de ser utilizada em programas. O que ela faz? Ela faz com que um comando ou um bloco de comando seja executada, esse bloco ou esse comando sejam executados repetidas vezes, né, até que uma determinada condição seja satisfeita. Então, na verdade, a gente tem também uma condição para satisfazer. Nas linguagens, né, no pseudocódigo, na linguagem de programação, nós vamos ter uma estrutura específica para laço de repetição. Na verdade, 3 estruturas, né, para laço de repetição. Aqui nós temos, nós utilizamos também a condicional, só que nós estabelecemos uma lógica para fazer com que um pedacinho, na verdade, esse comando aqui, ó, essa saída na tela, seja executada até que essa condição aqui deixe de ser verdadeira. Então nós vamos ver como que funciona, tá? Aqui o objetivo é fazer com que o número ele seja repetido, ele seja escrito na tela de um valor que o operador digitou até 9, né? Até que esse número seja menor que 10. Tá? Então esse é o objetivo desse programa. Por exemplo, se o operador digitou 5, esse programa vai imprimir na tela 5, 6, 7, 8, 9. Depois ele deixa de ser verdadeiro, nós vamos ver porquê, né? Cada um dos comandos aqui, e aí ele finaliza o programa. Tá? Então, na verdade, o que nós temos aqui? É um programa que o operador vai digitar um número. Se esse número for menor que 10, ele vai imprimir todos os números entre o número que a pessoa digitou até menor que 10, né? Até 9. Então, o funcionamento dele é bem simples, né? Ele, a exemplo dos anteriores, ele aparece na tela uma informação pedindo um valor, a pessoa informa o valor, ele armazena numa variável x, né? Essa é a entrada, ele pega o valor do teclado e guarda nessa variável x. Depois ele testa. X é menor que 10, se a resposta for sim, ele vai imprimir x na tela, né? Vai dar como saída esse valor de x. E olha o que ele faz aqui, ó. Ele aumenta o valor do x e mais 1. Ó, x, a variável x, recebe o valor que ela tinha mais 1, supondo que o valor informado aqui pelo usuário seja 5. Tá? Então 5 é menor que 10, sim. Ele imprime 5 na tela e vem, variável x recebe 5 mais 1, 6. E volta para cá, ó, e testa de novo. 6 é menor que 10? Sim. Então ele imprime 6 na tela, vem para cá, x recebe o valor que ela tinha, que é 6 mais 1. Então x passa a ser 7. Vem para cá e testa de novo. 7 é menor que 10? Sim. Então imprime 7 na tela, vem para esse comando, né? E a variável x recebe o valor que ela tinha, que é 7 mais 1. Então passa a ser 8. E volta para cá. 8 é menor que 10? Sim. Então imprime 10 na tela e x recebe x mais 1, né? X recebe 8 mais 1, 9. Volta para cá. 9 é menor que 10? Sim. Então imprime 9 na tela, vem para cá. X recebe x mais 1, né? Então x recebe 9 mais 1, passa a ser 10 o valor de x. Vem para cá. E x é menor que 10? Não, né? Porque x agora vale 10. 10 não é menor que 10. Aí ele vem para o não e termina o programa. Então, o resultado do programa com esse exemplo que eu dei vai ser imprimir na tela 5, 6, 7, 8, 9 e termina o programa. Né? Então, essa é uma estrutura simples, né, para implementar um laço de repetição. Aqui dentro eu poderia ter uma outra condicional, um outro laço de repetição dentro da estrutura do laço de repetição também,
não tem limite, né, para a utilização dessas estruturas. Vocês estão vendo que aqui nesse caso nem tem uma estrutura específica para laço de repetição, somente a lógica da implementação do laço de repetição. Eu utilizo junto com a condicional. Bom, e nós podemos também, na verdade aqui nós temos algumas ferramentas para a implementação desse fluxograma, né? Algumas ferramentas gráficas, inclusive online, para você desenhar, né, esses algoritmos em formato de fluxograma. Essa que eu usei nesse vídeo é a Lucidchart. Então esse é o endereço, né? Você pode entrar lá, fazer seu cadastro e você consegue desenhar, né, de uma forma bem simples os seus fluxogramas. Também tem essa Critly, é outra ferramenta também, e tem diversas outras, né? Nesse endereço, dinamize.com.br, tem várias outras ferramentas que auxiliam no processo de criação visual de algoritmos por meio de fluxogramas.